Para analisarmos a atividade econômica da Ásia, Japão e China trouxeram dados que acabei de trazer a vocês após esses resultados mais fracos. Eu converso agora com o nosso colunista, Gilvan Bueno. Uma ótima tarde a você, Gilvan. Sempre um prazer, uma ótima segunda-feira a ti. Alegria, Gabriel. Muito bom estar com você, nossa companhia. Muito boa tarde. Comecemos pelo Japão, Gilvan. Há um risco inflacionário japonês que está sendo combatido, claro, pelas altas taxas de juros na região, mas há também esse risco de desaceleração da economia. Como é que a gente olha para uma das principais indústrias do planeta neste momento? Ótima pergunta. A gente tem que pensar aqui que o consumo privado representa 50% do PIB japonês. E esse consumo privado, ele tem aqui atravessado um novo desafio, que é o desafio de riscos inflacionários. Então, toda vez que nós temos riscos inflacionários, precisamos subir os juros, e essa alta dos juros acaba prejudicando a economia de alguma maneira. Uma das minhas grandes observações aqui nessa análise do especialista é te mostrar para a nossa audiência onde está o preço, né? O que faz o preço, como é que você pode capturar essas informações. Então, aqui a primeira parte é a gente olhar na parte de renda fixa dos títulos públicos, né? A referência em termos de tomada de decisão em qualquer economia, o free risk dessa situação é que os títulos públicos de longo prazo do Japão dispararam, né? E tem que ter uma atenção especial ao Japão, por quê? Porque nós estamos, eu chamo de guerra dos treasuries, né? Uma discussão que o meio acadêmico utiliza assim, que hoje os Estados Unidos têm a sua dívida distribuída entre algumas economias, no passado era a China, mas hoje o Japão é o maior detentor dessa dívida. E nas últimas semanas, nós presenciamos o BESEN fazendo aqui compra de títulos, e chamou a atenção, várias tesourarias pelo mundo começaram a ficar preocupados sobre ien, euro e dólar, e essa aquisição muito representativa dos Estados Unidos. Então, a economia que a gente tem que olhar de perto. E aí, se nossa audiência quiser pesquisar aqui em termos de ETFs, onde eu sempre tenho falado que tem essa exposição global, tem o DXJ. Esse ETF nos últimos 6 meses subiu 45%. Mesmo com essa recessão toda, isso chamou a atenção. Então, os títulos de longo prazo tiveram uma forte valorização. E o ETF, que é cotado em dólar dentro do mercado americano, para quem quiser ter exposição no Japão, ele teve uma forte valorização no ano de mais de 45%. Especificamente sobre China, Gilvan, a gente vê o país perdendo força. As metas de crescimento chinês eram de 5% ao ano. Agora eles já deram uma moderada boa do ano passado para este, em meta de crescimento. Pode ser que seja 4,5% e a gente já está no limite. Se a gente comparar com 12 meses atrás, a China está crescendo exatos 4,5%. Preocupação para o crescimento chinês, que sempre foi uma máquina de gerar PIB? Muito legal. Eu estava olhando aqui para o lado porque participei de um podcast e me recomendaram um livro muito bom sobre a China e eu queria mostrar aqui para a nossa audiência, mas acabei que não trouxe ele aqui para o lado, estou olhando aqui, não está aqui comigo. Dessa leitura que eu venho fazendo, a gente sabe que a China cresceu nos últimos 40 anos a 2 dígitos, né? Faz uma grande transformação, mas está conseguindo aqui estancar algumas questões importantes dentro da economia chinesa. Todos nós sabemos, para quem acompanha a audiência, que eu estive em Beijing, Hunan e Guangzhou, estou sempre falando ali com China, mas tem uma mudança de consumo. Eu participei da construção do último plano quinquenal na região de GBA, que é uma região onde tem Hong Kong, Macau, Guangzhou, que chama Great Bay Area, que é o plano de energia limpa, que é o plano para 2030, né, que é onde eles vão estar olhando. Então, esse plano, crescimento tão rápido, tão robusto, a gente tem que colocar na conta que também, até lá no Japão, assim como na China, o impacto do Estreito de Hormuz nessa questão de importação está pesando. Isso é uma reportagem hoje falando que os estoques de petróleo pelo mundo estão menores e isso preocupa bastante. Então, você tem sim uma mudança de consumo, onde você estava tirando aquela população, que isso já é um plano de longo prazo, do campo rural para o urbano, só que o urbano tem algumas mudanças, algumas adequações, chegada da inteligência artificial. Então, o e-commerce, a população ganhando poder econômico, e também a cultura, né? Hoje, o chinês ele guarda 30% de tudo que ele recebe. Ele tem uma cultura mais frugal, então isso pode chamar um pouco a atenção e esconder um pouco os números. Mas a China continua com um crescimento bastante interessante para a sua economia,
porque, diferente das outras economias, 30% do manufaturado do mundo passa pela China. Então, tem mais uma mudança e também não podemos deixar de colocar, Gabriel, aqui, o impacto das políticas de guerras tarifárias praticadas pelos Estados Unidos, que, de alguma forma, pode atingir a economia chinesa. Mesmo assim, ela consegue ter crescimentos robustos. Outras economias, sem a força da atividade econômica americana, poderiam sucumbir. A China continua ainda apresentando um crescimento, mesmo que modesto comparado, mas continua sendo importante. O crescimento modesto chinês é 4,5%, o nosso crescimento alto é 2%, 3%. Então, só para a gente comparar aí China e Brasil, são condições muito diferentes, né? A China ainda consegue crescer 4,5%, tentando enfrentar a deflação e os baixos custos no país, né, Gilvan? E ainda tem a questão aqui de ter 1 bilhão de pessoas, né? Ela tem ainda uma variável maior, a gente tem que ter 200 milhões, e está numa guerra franca desde 2018, com o atual presidente dos Estados Unidos, onde tem ali feito diversas discussões para isso. Então, aqui tem um ponto legal, Gabriel, que você falou aqui. Se a balança comercial dos Estados Unidos melhorou em 200 bilhões, alguém teve que pagar essa conta de alguma forma, né? Perfeito. E quem está pagando essa conta de alguma forma, Gilvan? Quem está levando essa barbada? Porque os Estados Unidos ainda têm um déficit gigantesco comercial, ainda compram, dependem do mundo para financiar o seu consumo interno. Para quem está sobrando essa conta? Olha, aqui, Gabriel, essa perda aqui, acho que ela está sendo distribuída. Hoje, eu escrevi um artigo no nosso blog sobre isso, falando quem seria o grande vencedor do mundo pós-Donald Trump. Né? Quem será o grande vencedor? Porque a economia americana ela passa agora olha, será que a gente deve confiar ou não? Então, no Oriente Médio, construiu-se agora uma parceria para conseguir atravessar isso. Então, acho que essa produção e essas parcerias multilaterais tiraram um pedaço desse recurso, mas a China continua muito forte ainda. Então, ela conseguiu escoar essa produção, por exemplo, para a África, ela tem mais de 150 portos pelo mundo, então meio que ela redistribuiu. Tanto é que essa redistribuição é uma questão que saiu recentemente com algumas acusações que o Brasil poderia estar sendo um mecanismo para conseguir driblar essas questões de guerras tarifárias. Isso é uma discussão que está no momento, a gente não tem aqui tantas opiniões sobre isso, tantas informações, mas é uma questão que lá nos Estados Unidos já se começaram a comentar que 40 países estariam, de alguma forma, direta ou indireta, ajudando a China nesse critério. Então, ela meio que está redistribuindo a cadeia produtiva dela, olhando outras economias e tentando acessar outros mercados, visitando. Então, acho que agora virou muito um tabuleiro de war. Quem tem mais espaço no tabuleiro vai ser o grande vencedor. Como é que fica o Brasil nesse tudo, Gilvan? A gente não disputa espaço, talvez, com a indústria japonesa de alta tecnologia, mas com os chineses a gente está disputando cabeça a cabeça em alguns serviços, em alguns segmentos. O que a gente consegue tirar para o Brasil destes dois dados que vimos da Ásia nessa madrugada? Olha, a opinião que eu tenho aqui, olhando os números, é que eles têm feito bastante aquisições aqui. Então, a gente tem aquisições em terras raras, a gente tem aquisições em siderurgia, a gente tem aquisições em mineração, a gente tem investimentos em portos, investimentos em energia, carros elétricos. Então, o Brasil aqui, que é uma grande discussão, ele está mais olhando esse novo parceiro comercial e colocando o que ele te oferece. A gente precisa lembrar que dentro do Mercosul foi celebrado um acordo com a Coreia do Sul. Hoje a Coreia do Sul é um grande player na parte que nós somos mais deficitários, que é tecnologia dentro dessa questão de IA. Eu sempre falo que a gente vai participar de data centers, de energia, mas a gente não consegue competir em termos de grandes inovações aqui. A gente tem que lembrar que 5 das maiores empresas de tecnologia estão na Coreia do Sul. Então, o Brasil, junto com o Mercosul, tem feito parcerias e a gente aqui tem sido mais um local de aquisições de coisas maravilhosas que nós temos, que gera uma grande discussão. Eu tenho participado de algumas conversas com empresários, onde tem essa discussão de que, poxa, o Brasil está vendendo seus ativos e a gente não está entendendo tão bem. Então, hoje, acho que essa é a nossa posição, mais vender os ativos do que comprar ativos. Gilvan Bueno, nosso colunista aqui do CNN Money. Muito obrigado pela participação, meu cara. Até uma próxima, uma ótima tarde a você. Para você, nossa audiência, uma ótima segunda-feira. Valeu, boa semana.